Todos aí? Bom, 10 minutos passados, né? Já pode. Não, o curso não é de finanças, não sei por que eu estou assim. Não é o instrutor Marcelo Henrique. Então, eu puxei a apresentação errada para vocês. Mas tudo bem. Nenhum nem outro. Mas vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho assim. Meu nome é Sandro Costa, eu trabalho com SAP desde 2000. Eu comecei com SAP lá na época na L'Oréal, no projeto da 30F. Venho trabalhando com ele na parte de SD desde então, desde 2000. Estou indo. Não, já fiz, né? 22 anos e meio praticamente. 20 anos e meio de SD. Tenho um know-how grande na parte de ABAP, eu sou analista de sistemas. Projeto, eu comecei com um projeto, né? Na verdade, eu entrei para trabalhar na L'Oréal e a empresa estava em projeto, acabei mergulhando junto lá e venho curtindo e surfando aí nessa onda do SAP desde então. Passei por projetos como a Nestlé, que é considerado aí o maior projeto do mundo, aí, um projeto de quase 2 bilhões de euros. Na época, isso em 2004, lá 2005. Souza Cruz, pelo grande volume de notas, né, Petrobras. Eu trabalhei recentemente com a Souza Cruz, com a Supergasbras, que é a parte de oil and gas, empresa de serviço, empresa de carbono, projeto nacional, internacional, rollout, toda essa parte de projeto aí eu já tive, graças a Deus, o prazer de passar e conviver. Então, assim, a ideia hoje da gente é mostrar um pouquinho assim do que é o SD, né? A gente sabe que é um curso voltado para o HANA, então assim, eu vou mostrar algumas coisas no SD. No lado ainda, né, do SAP GUI, não vou dizer do SCC, né, que a gente tem mania de falar assim, não, abriu o programa, virou SCC. Mas a gente tem uma grande flexibilidade hoje em dia com a parte do Fiori. Então, assim, se a gente for pensar no que vem de tão diferente no SD, o Fiore. Muita gente vai falar isso, vocês podem conversar com alguns conhecidos de SAP, que o BP é a grande diferença. Não, BP não é a grande diferença. O BP já existe no SAP desde 2005, vocês fizeram aí o treinamento aí de BP, viram como ele se comporta. Então, assim, o BP não é uma novidade do S4, tá? Muito diferente do que muita gente pensa. Então, assim, para quem trabalhou com SAP junto ao CRM, né? Se você conhecer algum SD que trabalhou ali, tinha o CRM ligado, você usava o BP. Desde 2012, mais ou menos, o Credit Manager, né, que era o antigo crédito do SD, mudou e a gente passou a trabalhar, foi obrigado a trabalhar com BP. O que acontece muito é que assim, o BP ficava num segundo plano, né? A gente tinha cliente, a gente tinha fornecedor e tinha o tal do BP. O BP estava ali para a gente usar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem a obrigatoriedade do BP e assim, se você não usa o BP, não tem SAP. Então, as pessoas se assustaram muito com isso. Assim, é um negócio meio até chato, né? Tem gente olhar e falar assim, cara, tem 15 anos que o BP está aí e as pessoas estão dizendo que isso é novidade. Né? Para quem é de FI aí, vai lembrar de um famoso nome chamado NewGL. O NewGL é de 2004. Continua sendo chamado de NewGL e até hoje tem gente falando, nossa, isso é complexo e não sei o que é isso. Então, assim, a gente tem muita lenda urbana dentro da SAP, a gente tem muita informação descasada, e a ideia da gente é conversar um pouco assim do que é o SD, o que o HANA trouxe para o SD. O HANA não jogou nada da estrutura standard do SD fora. Ele continua existindo exatamente como ele existe desde 90 e pouco. Então, assim, a gente tem uma base e a SAP não tem nenhuma pretensão, pelo menos assim, pelo que eu converso com as pessoas que são
razoavelmente ligadas lá dentro, a mudar isso recente. Então, a gente vai continuar tendo o SD da maneira que ele é. Vamos ter outras visões do SD? Vamos. Vamos ter outras caras para ele? Sim. Vamos. Vamos ganhar funcionalidade? Vamos. Vamos perder funcionalidade? Talvez percamos algumas, assim, pode perder um aqui, perder um ali. Pode ser que uma coisa ficasse melhor antes, ou se preferisse numa outra situação. Mas, assim, a ideia do HANA hoje é reconstruir grande parte disso, né? A gente viu aí por finanças, né? Vocês já passaram por isso. E foi cara, joga praticamente tudo fora e faz novamente. Então, assim, a gente não tem isso no SD. Vocês vão passar aí em breve no MM, vão ver que não temos isso no MM. Pô, mas juntaram todas as tabelas de material. Sim, juntaram. Juntaram. Mas não ficou assim. Não é essa mudança toda que vocês pensam. Então, assim, a gente tem essas reconstruções, a gente tem esses alinhamentos, mas o SD continua praticamente o SD ali. Não temos nada de tão diferente assim que a gente possa dizer que o HANA fez uma revolução mundial. Na parte do Fiori, sim. A gente tem muito aplicativo no Fiori, a gente tem muita visão no Fiori, a gente tem muita coisa ali que agrega, que traz informação, que traz uma outra visão. A gente vai dar uma passada na apresentação hoje. A gente vai ver que são coisas que de repente a gente fazia no SD em 5, 6 funções. A gente hoje já tem um painelzinho, a gente tem um botão ali, tem um monitor. O SD sempre foi um módulo muito operacional, né? A Selma pode falar bastante aí do PP, né? Que é até mais operacional do que o SD, mas a gente sempre teve uma visão muito operacional. A gente sempre foi muito recebo, processo, entrego e pronto. Ah, mas como é que eu administro isso tudo? Bom, o administrar isso tudo, assim, não era muito foco no passado para a SAP. Hoje em dia, com o HANA, a gente está ganhando aí várias e várias ferramentas para a gente olhar. Claro, a gente vem evoluindo? Sim, a gente tinha lá o LIS, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar aí do Logistic Information Systems lá. Funcionava? Funcionava. Veio o BW? Veio o BW. A gente pode trabalhar bem com o BW? Muito. O BW ajuda demais no processamento da gente. Demais, assim. Principalmente o SD. Porque, assim, às vezes você passa numa empresa que não tem um volume de vendas absurdo, você não tem uma venda gigantesca, você não tem uma volumetria de operações muito grande. Mas, assim, quando você passa numa empresa, tipo uma Souza Cruz, uma Nestlé, uma Fenza, né? Fenza é a Coca-Cola São Paulo, você começa a precisar demais do que está em volta de você te ajudando. Porque são volumetrias absurdas. Então, qualquer coisa que você faça, assim, não dá para ter interação manual, não dá para pensar duas vezes, não dá tempo, as operações são muito justas, muito corridas. A gente no lado de SD, né, diferente que você tem, e claro que você tem lá no fechamento de finanças um estresse grande, a gente de SD tem esse estresse grande todo dia, né? Porque você tem um pedido que chega, você tem que atender o seu cliente da melhor forma possível, da maneira mais rápida. É só a gente se colocar no lugar de quem está comprando uma mercadoria. Isso já é o suficiente para a gente poder tá preocupado. Então, cara, se eu comprei a mercadoria, ninguém me fala se está em processamento, ninguém me fala se está em remessa, ninguém fala se o transporte saiu, ninguém me diz nada. A gente fica incomodado, né? E é uma coisa que até, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, era bem comum para a gente em SAP, cara, estou processando, o cliente que espere. Mudou o conceito, a gente está vendo que mudou o sistema. Então, assim, quando a gente brinca com esse carinha aqui, ó, tal do Fiore, vale muito a pena. Vou te falar que é uma mudança radical para o SAP.
uma mudança muito grande mesmo. A gente tem muita informação aqui dentro. A gente ganhou alguns aplicativos. A gente pode até pensar assim, cara, não tinha isso no SCC? Não, alguns não tinham no SCC. Alguns estavam realmente bem fora do SCC. A gente vê essa organização de tela, a gente vê a organização de funções mudaram. Então, se você pensa em perfil, se você pensa em acesso, você pensa que você tem de funcionalidade, isso mudou radicalmente. Isso eu posso dizer para você que, para o caso do SD, mudou absurdamente. Agora, em termos do que o módulo tem, do que a gente pode fazer, não. Eu vou dizer que o SD continua sendo o SD. Pô, Sandro, mas eu olhei lá que tem umas coisas novas. Eu olhei lá que tem algumas situações que falaram que mudou tudo. Não vai muito nesse caminho, não. Não mudou tudo. Tá? O SD continua, acho que bem preservado em relação ao passado. Poderia dizer até que, de certa forma, isso é ruim, né? Mas, por um lado, também é bom. E a gente sabe que é um módulo que vem atendendo aí o mercado. A gente tem milhões de maneiras de vender, né? E assim, o SD vem se comportando bem em todos os lugares que passa, dá trabalho, tem muito consultor no projeto, tem muita melhoria. Pô, Sandro, mas tem muita melhoria, tem muita coisa que precisa mudar toda hora, mas aí é a mente criativa de quem vende. Então, assim, a gente não tem como escapar muito desse cenário de quem está vendendo. Então, assim, eu não tinha uma tela bonita, eu não tinha possibilidade de mexer nas minhas telas. Se você for comparar aí para quem vende MM, né, lá no pedido de compra você consegue escondendo os campos que você não quer, no SD isso não existe. Né? Alguém vai dizer, não, mas tem a variante de tela. Tem. Por uma transação com 10 campos, cara, funciona perfeitamente. Para uma transação igual a VA01, que tem 2.000 campos, dá para fazer. Mas eu vou te falar que vai levar uns 15 dias para terminar uma tela inteira. Então, assim, são coisas que a gente vem ganhando, mas que a estrutura do módulo não tem mudado. A gente não teve em SD nenhuma junção de tabela. A gente vai dar uma olhada mais para frente aqui, e vai parecer que tem uma consolidação muito grande de tabela, mas são coisas muito internas da SAP, né? Legal, vai deixar o SAP mais rápido, legal, vai deixar o SAP mais leve, mas não eram tantas tabelas que a gente usava no dia a dia. Se a gente for pensar para quem usa no dia a dia, quem está ali no Bitbyte, não tinha muito uso, não. Poderia ser, de repente, atrás do standard, atrás de uma funcionalidade standard, mas no dia a dia a gente não tinha um ganho tão bom com aquelas tabelas que eles acabaram tirando. E assim, eu acho que até um dos motivos que a SAP veio e desligou isso tudo. Tranquilo até aqui, gente? Beleza? Dúvida? Pergunta? Por enquanto, tranquilo. Beleza. Beleza. Alguém quer botar uma colocação? Pode falar, gente. Não estou preocupado, não. A gente está aqui só para ajudar. Vou entrar aqui no SCC. Compartilhar, passar a compartilhar minha tela inteira. Senão eu vou pular de um. Todo mundo está vendo aí, né? Bom e velho SAP GUI, né, que a gente tem. Que era muito do SD, né? Normal, do operacional, né? Se a gente for pensar no SD assim, tudo começa, né? A gente pode até falar que tem a cotação antes, tem a solicitação de cotação, mas basicamente a gente começa numa ordem de vendas, tá? Deixa eu só mostrar aqui um pouquinho
da tela ainda do SAP GUI, isso é um S/4HANA. Não sei se a galera anterior passou por dentro do SAP GUI ou se foi só navegando via Fiori. Vocês podem me municiar de informação aí, tá, gente? Então, você imagina essa telinha bonitinha para criar uma ordem de vendas. Se vocês repararem, primeira coisa que eu tenho que decidir é um tipo de ordem de vendas. Se a gente pensa em relação aos outros módulos, se eu pensar assim, fizer uma comparação bem, vamos dizer, paralela ao FI, o FI não é um módulo que tem N documentos, né? Você tem lá o AB, o RV, você tem, sei lá, 10 documentos. Você usa sempre do standard, porque aquilo ali, no fundo, não é um grande direcionador para você. O MM tem seus pedidos de compra lá, normalmente a gente tem até poucos lá. Num cliente complexo, a gente tem 10, 15 pedidos de compra. Atende bem, normalmente cobre todo o cenário. Mas quando a gente começa a chegar para o SD, a gente olha para uma ordem de vendas, você abre aqui uma possibilidade, ó. Isso aqui praticamente é o standard, tá? 142 tipos de vendas diferentes. Então, quando a gente começa a pensar em venda no SAP, a gente começa a refletir assim, quais são as realidades de venda que a gente tem. E eu acho que um conceito que falta às vezes bastante das pessoas assim, o que é venda? Né? O que é a venda? Venda é vender um produto. Cheguei na loja, o cara me vendeu uma camisa, eu comprei, bacana. Isso é venda. Mas se a gente for olhar aqui, ó, gratuito, devolução, simplificada, acelerada, aí você começa a ter ordem padrão, solicitação de crédito. Você tem aqui a parte de ETM, né, que é uma parte de PM lá, que é um PM razoavelmente diferente. Eu trabalhei em 2 clientes com ETM, por sinal. Então, você vai tendo aqui dentro, tá vendo? Vários cenários, retirada, aqui é toda a parte de consignação, os cabéis aqui, como consigna. Assim, Sandro, mas mandar um produto para um cliente ou mandar uma consignação não é a mesma coisa? Eu não estou mandando alguma coisa para lá? Sim, você está mandando alguma coisa para lá. Só que assim, quando a gente pensa no caso do SD e quando você olha a visão de vendas, essa visão é muito complexa. Por exemplo, se você pensa assim, estou vendendo um produto, qual a principal característica que eu tenho? Cara, eu vou receber por isso. Eu tenho um produto, né? Então tem que ver se eu tenho estoque, e eu vou vender e eu vou receber esse produto. Bacana. Mas qual a diferença com uma consignação? Bom, eu tenho um produto, sim, mas eu não vou vender. Eu vou mandar para alguém o produto. Tá. Mas não é a mesma coisa? Não. Pô, Sandra, é só escolher um movimento diferente para quem é de MM, né? Então, cara, no SD, a gente não escolhe movimento. Os movimentos são todos escondidos atrás de configurações que a gente faz. Então, se a gente pensa, né, assim, a gente não deixa o usuário tomar uma decisão tão fina quanto ele toma nas entradas, né, de escolher um movimento, de escolher um IVA. No SD, praticamente isso tudo vem pronto. Você cria cenários inteiros para atender cenários inteiros. Então, eu estou vendendo, eu vou considerar que seja um cenário. Bom, eu tenho remessa em garantia. Eu vou considerar para você que é um outro cenário completamente diferente. Então, assim, se eu for pensar no documento de vendas, ele é sempre o grande norte que a gente tem da operação de SD. Então, assim, tenho essas ordens todas por quê? Porque eu tenho direções. Cara, eu tenho consignação, envio para o cliente, eu tenho as voltas. Então, todo documento que vai, o de volta é diferente. Se eu penso em termos de Brasil, eu mando um produto para fora, ele pode voltar de 2 maneiras diferentes. Ele pode voltar com a minha própria nota, ele pode voltar com a nota do cliente. Então, para cada envio que eu faço, eu tenho 2 documentos de volta para o SAP. Então, se você for pensar que uma empresa vende, troca, faz simples remessa, faz garantia, bonifica, só isso aí são 5 cenários. Eu tenho mais 2 documentos atrás de cada um, eu já tenho 15 documentos de SD para poder trabalhar.
Ah, mas eu tenho indústria, uso a parte lá de PS, lá a parte de projeto, eu faço remessa para o projeto, eu faço remessa de conserto. Tudo isso a gente vai criando documentos e o SD ele vai se encaixando nesse mundo de relacionamento com o cliente. Assim, cada cenário que eu me relacionando com o cliente, normalmente a gente vai ter o quê? Um cenário de vendas. Então, assim, quando a gente olha em termos de construções de documento, o SD, acho que, pelo menos eu não lembro de nenhum outro que seja tão próximo assim, é o maior de todos em termos dessa complexidade. Tá? Ruim? Aí, de certa forma, eu posso dizer que sim. Né? Bom, de certa forma, também posso dizer que sim. Porque eu tenho flexibilidade de dar um comportamento diferente para cada documento, tenho flexibilidade de dar uma função diferente para cada ato que eu vou fazer. E nem sempre, na parte de vendas, uma pessoa que faz uma coisa faz a outra. Ah, mas em compras também, né? Em produção também. Tudo bem, mas em SD, assim, eu posso vender, mas eu posso, de repente, não ser a pessoa que eu devolvo. Eu estou preocupado com o relacionamento com o cliente, mandando para ele. Mas quem devolve? Cara, é um outro setor que devolve. É um outro setor que cuida lá do cliente. Né? Se a gente for pensar no supermercado, você está no caixa, né? Pensar que o caixa ali fosse uma pessoa do SD para a gente, você está trabalhando com ela ali, pegou, deu um problema no produto. Você volta no caixa ou você vai no saque? Você vai no saque. Então você já tem um outro ponto de relacionamento. Pô, mas eu em MM estou recebendo a mercadoria. Cara, eu falo com quem está me vendendo a mercadoria. Eu não vou falar com o cara do depósito que. Não, eu quero falar com quem eu comprei. Comprei do fulano, eu quero falar com ele, e é com ele que eu vou trabalhar. Então, assim, a gente tem algumas coisas simples no módulo, ficam às vezes complexas no outro. Tenho isso no SD, essa complexidade toda? Tenho, tenho. Se a gente for olhar aqui, né, se a gente for pensar, né, em termos do que o Fiori traz para a gente, você olha é uma tela razoavelmente feia, né? Uma tela razoavelmente feia. Se eu for fazer uma operação de vendas, né, se eu for pensar que eu estou usando o one-time customer aqui, né, que é um cliente eventual, eu posso fazer isso? Posso. Normalmente, no one-time customer, a gente nem traz tudo preenchido. Preciso saber condição de pagamento. Ah, mas por que eu preciso saber qual a condição de pagamento? Pô, cara, eu chego na loja e falo 3 vezes no crédito, à vista, no dinheiro. A gente tem sempre que, no acaso, quando a gente for pensar no SD ou no SAP, se projetar para fora de uma loja. A gente não é uma loja. A gente não vive o mundo SD na loja. É muito comum, assim, eu dou aula na SAP desde 2008, é muito comum a gente ter essa referência do que a gente faz no dia a dia. Pô, estou na loja. Mas se você for pensar numa compra grande que você faz, né? Você chega para comprar uma geladeira. Você não leva a geladeira na hora. Você chega em alguém, você faz uma venda, o cara tira um pedido, alguém vai preparar esse pedido, um depósito vai expedir esse pedido e vai te entregar esse pedido. Poderia ser pelo telefone? Poderia ser pela internet? Poderia. Mas tá vendo como é que o processo aumenta de tamanho? Ele ganha de complexidade. Né? Então, quando você olha para um processo desse e fala assim, a condição de pagamento é pouco importante. Isso é problema do pessoal lá de finanças. Não. Porque quando eu faturar a minha venda, isso vai influenciar diretamente o que o cara vai ver em finanças. Ah, mas o campo é aberto. Então, se eu falo que essa venda sempre tem que ser à vista, pô, se o cara for aqui mexer, gente, repara bem, todos esses campos são editáveis, tá? Todos. Praticamente todos no SD são editáveis. Né? Vou botar aqui uma camisa polo aqui para vender aqui. Praticamente todos no SD são editáveis. Ó, tudo editável. Tudo editável. Onde vai sair? Eu edito na mão. Qual é o Incoterms? Eu posso dizer se é CIF ou FOB.
Ah, mas isso aí, para que serve isso daí? Isso aí não tem diferença nenhuma. Não, isso tem muita diferença quando a gente faz operação logística, né? E sempre pensando, né, que o SD, ele é um módulo de vendas, né? É sales distribution, né? Assim, é vendas e distribuição. Então, assim, eu tenho que me preocupar com logística. Tenho que me preocupar se eu vou pagar frete. Eu tenho que me preocupar se eu não vou ter frete. A gente, às vezes, pensa de uma maneira muito simplória, né? No módulo no SAP. E acaba que isso dá uma distorção muito grande para a gente. Tá? Por quê? Se você for pensar assim, eu chego lá, pego a empresa de frete, eu boto no bar do braço e levo embora. Tá, tudo bem. Vamos pensar que você comprou